Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Esse vídeo aí eu vou deixar aí algumas dicas dessa placa de bebedouro DY260. Bem pessoal, essa fonte aqui ela não tem muito segredo, geralmente ela estraga os capacitores. Aqui no caso desta aqui eu vou medir a tensão. Na maioria dessas fontes ela tem que ter 12 volts para acionar o ventilador e acionar o Peltier. Aqui no caso eu vou medir a tensão dessa fonte aqui, ó. Preto e vermelho respeitando a polaridade, senão o ponteiro ele anda para trás no multímetro analógico. E vocês percebem, o ponteiro ele dá apenas um soquinho. Então essa fonte aqui ela não está dando tensão nenhuma. Se a sua fonte, no caso dessa, estou medindo aqui com multímetro analógico ou multímetro digital, ela não vai dar tensão nenhuma. Então a sua fonte está ruim. No caso desta aqui, os capacitores eles estão ruins. O que mais estraga em fonte de bebedouro é os capacitores. No caso aqui é bom trocar o capacitor do primário, onde entra a energia, e os capacitores do secundário, onde que filtra aqui os 12 volts. Outra característica dela tá ruim, ela tá fazendo um barulhinho, fica fazendo um chiadinho. Eu vou tirar aqui o celular para vocês, não sei se vai dar para pegar o barulhinho da fonte, ó, quando ela tá com o capacitor ruim. Então essas são as características de uma fonte ruim. Não tem tensão e fica fazendo esse barulhinho. Por quê? Porque o capacitor ele perdeu a sua capacitância, ele não consegue filtrar e a fonte ela não trabalha. E essa fonte também ela tem que ter 12 volts, só que essa fonte ela não dá 12 volts, que mais para frente eu vou falar ainda. Aí ela dá uma tensão bem baixinha, depois eu vou falar por quê. O ventilador ele dá um soquinho também, ó, igual o soquinho aqui do ponteiro do multímetro. Eu vou trocar esses capacitores. Tirei aqui da tomada. Se você for mexer nessa fonte, você tem que ter cuidado com essa parte de cá, que é a parte viva. Você pode tomar um choque. Essa parte é a parte viva. Você pode tomar um choque. Toma cuidado se você não tiver experiência. Vou trocar aqui este capacitor da fonte, que é do primário, e dois capacitores aqui do secundário dos 12 volts. Aqui é da entrada 110, que é este capacitor e este. Está aqui os meus capacitores. Primeira coisa que você vai fazer na sua fonte é trocar os capacitores. Isso aqui é 25 volts, 1000 por 25 volts. Esse aqui é esses dois capacitores que eu vou trocar, este e este. E aqui vou trocar este grandão. Esse grandão aqui eu já vou falar sobre a sua tensão. Aqui eu tenho dois capacitores, um de 400 volts e esse outro é de 250 volts. Posso colocar qualquer um dos dois? Qual a diferença de um capacitor de ser de 400 e 250 aqui na fonte? A diferença é apenas para a tensão de 220 volts. Se você tiver uma tensão de 110 volts, você pode estar colocando um capacitor de 250 volts. Não tem problema nenhum. Agora, se a alimentação na cidade for 220 volts, porque aqui a entrada, aqui no papelzinho, marca 100 a 240. Então, para você saber por que esse capacitor é de 400 volts, é apenas simplesmente por causa da energia de entrada do 220, que depois de filtrada aqui pelos diodos, esse componente que é o diodo, ele vai retificar a energia e vai ter uma tensão aqui de 320 volts, 330 volts no 220. Então essa é a razão do capacitor ser de 400 volts. Ele vai aguentar, ele vai suportar a tensão do 220.
e 110 também. Caso você tenha uma tensão de 110, você pode pôr um de 250. Então aí é só para você ficar sabendo. Eu vou trocar aqui este e esses dois aqui e vou ligar novamente e vou mostrar a tensão que essa fonte vai dar. Aqui, antes de eu trocar o capacitor, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que se comporta a fonte aqui com o capacitor ruim, para vocês saberem como é que a tensão que dá. Você saber que tá boa, que tá ruim. Coloquei aqui na escala de 250 DC contínua. A gente vai medir aqui na fonte para saber a tensão com o capacitor ruim. Ponta preta, ponta vermelha, cuidado, você não pode tocar, que é parte viva, você vai tomar choque. Então aqui é o negativo, ponta preta, e aqui é o positivo. A tensão aqui com o capacitor bom é para ter 160 volts. Então aqui está na escala de 250, vou ver aqui na escala de 250 aqui. O ponteiro ele está chegando até 100, 150, ele está dando a metade, 125 volts. Olha lá, vamos colocar de novo. Ele fica pulsando, ó, em torno de 120, 125 volts. Capacitor ruim. Agora eu vou trocar o capacitor. Depois eu vou mostrar a tensão com o capacitor bom para vocês saberem que se o capacitor estiver, se você medir aqui, ó, não estiver dando mais que 150 volts, o capacitor tá ruim, você tem que trocar. Então aí, ó, dá para identificar um capacitor ruim. A tensão tá baixa. Aqui outra coisa importante é você descarregar antes de tirar o capacitor. Você pega uma lâmpada de micro-ondas velho jogado, você tira a lâmpada, você vai descarregar o capacitor. Você vai pegar a lâmpada e vai encostar aqui no capacitor, ó. Caso ele esteja carregado, a lâmpada vai fazer a descarga do capacitor. Então aqui eu estou fazendo a descarga do capacitor. Agora eu posso mexer com segurança. Tira da energia. Tirou da energia, agora você pode mexer com segurança. Quando você trocar o capacitor, prestar atenção na sua polaridade, porque um capacitor é um componente polarizado, ele tem positivo e negativo. Aqui no caso, o negativo, ele vai na faixinha preta. Então você tem que prestar atenção para não inverter. Se você inverter, ele vai dar um belo de um estouro. Então coloca nesta posição. Com esses capacitores também é a mesma coisa. Capacitor de 1000 por 25. Você tem que respeitar a polaridade do componente. Negativo com a faixinha preta. Já fiz a troca dos capacitores na placa. Para você saber que o capacitor está ruim, ó, ele estufa. Ele fica um pouco inchado aqui na parte de cima. Ele perde a sua capacitância. Então uma forma de saber fisicamente se o capacitor está bom ou se está ruim. Então aqui no caso esses três aqui estavam ruins. Vou mostrar a tensão aqui da fonte com o capacitor bom. Vocês viram que aquela hora estava dando 120 e 125 volts aqui, ó, no meio do multímetro. Presta atenção quando você estiver trabalhando com multímetro, na hora de medir, muita atenção aqui na escala, senão você queima o seu multímetro. Colocar escala de 250, se você não sabe, você coloca na maior escala, depois vai diminuindo. Escala de 250 volts, vou medir aqui a parte primária, onde está entrando a energia. Mais uma vez, cuidado, porque aqui é uma parte viva. Ponta preta no negativo do capacitor, no negativo da fonte. Ponta vermelha no positivo da fonte. Agora está dando 150 volts. E o ponteiro não está oscilando mais. Então eu sei que o capacitor está bom, não precisa ser trocado. Só quando ele der em máximo 130, 120, aí ele precisa ser trocado. E aqui foi trocado, tá ok, normal, a fonte está funcionando. Agora eu vou medir a tensão na saída da fonte. Baixar minha escala para 10 volts, DC. É a mesma coisa, ponta preta no negativo.
ponta vermelha no positivo. Sempre você mede no capacitor que você trocou. Troquei aqui os dois capacitores, vou colocar minha fonte e tá dando 6 volts. Agora aqui na escala de 10, vou tomar como referência aqui o número 10. Número 10 aqui, ó, da escala. Vou medir. Só tenho 6 volts. O ponteiro está indicando ali, ó, 6. Será que a fonte tá ruim? Essa fonte ela tem que ter 12 volts. Será que a fonte está ruim ou tá boa? Então é as outras dicas que eu vou dar sobre esta fonte aí, porque ela está dando 6 volts. Não dá para você saber se ela está boa ou se ela está ruim, tem que fazer mais alguns testes que eu vou ensinar já já para vocês. Por que eu troquei os capacitores dessa fonte e ela deu os 6 volts, não deu os 12? É bem simples, porque ela está sem o sensor de temperatura aqui, o NTC. Quando coloca aqui o NTC, quando você acaba de ligar o bebedouro ele vai estar quente. O PTC, que é o termistor, ele vai ter uma resistência menor. Quando a gente coloca aqui com a resistência do sensor, aí a fonte vai acionar os 12 volts. E o que vai acontecer? Quando ela chegar numa temperatura ideal, ela vai voltar para os 6 volts. Por que acontece isso? O que controla essa fonte, para você que é um pouco mais leigo, é este componente, o TL431. Aqui no caso, como eu estou sem o sensor ele está desligado, o que dá a tensão de 6 volts, os 6 volts é controlado por esses dois resistores. Um está ligado no negativo e esse aqui está ligado no positivo. Então essa tensão aqui é um divisor resistivo. Essa informação desses dois resistores, ela vai aqui no pino de comando aqui do TL431. Por que está 6 volts? Porque, já disse, ele está sem o sensor. Quando a gente coloca o sensor, o que acontece? O sensor ele vai estar com uma resistência baixa, porque vai estar quente. Ele vai abaixar uma tensão que tem aqui no pino 2. Esse componente ele é um comparador de tensão, é o LM393. Ele tem uma tensão aqui definida e uma tensão variável no pino 2. Quando eu coloco o PTC, ele vai ligar o Peltier, vai começar a resfriar. Quando começar a resfriar, essa tensão ela vai começar a subir. Quando eu colocar aqui, ele vai estar quente. Essa tensão no pino 2 vai estar mais baixa que a tensão do pino 3. E aqui vai estar no estado alto. O que vai acontecer para ligar os 12 volts? Com o pino 1 aqui no estado alto, pessoal, ele vai mandar uma tensão através desse resistor de 10K. Ele vai mandar uma tensão aqui na base desse transistor. Esse transistor aqui ele vai chavear o negativo e vai ligar esse resistor. Esse resistor está ligado aonde? Na linha de comando do TL431, que é o mesmo que está aqui, este resistor. Quando a fonte está em 6 volts, é esse resistor aqui que está mandando. Quando eu coloco o sensor, quem que vai mandar é esse resistor aqui. Esse resistor é um resistor de 8K, um resistor menor que esse de 18. Quando esse resistor aqui, quando esse transistor aqui aciona, aí a tensão vai subir para 12 volts. Então é assim que funciona este circuito. Vou mostrar ali na prática para vocês entenderem melhor. Como eu estou sem aqui o sensor, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar um potenciômetro, no caso desse aqui, potenciômetro de 50K, potenciômetro de 503, um potenciômetro de 50K.
Como eu não sei a resistência do termistor, eu pego um potenciômetro 50K, eu vou simular o sensor, que é o termistor. Então eu vou colocar ele aqui no lugar do sensor e vou mostrar a tensão, como é que trabalha esta fonte. Aqui eu coloquei o potenciômetro, que ele vai simular o nosso sensor, nosso termistor. Aqui no caso também ele está no estado frio, faz de conta que o bebedouro está com a água gelada. Também coloquei esse ledinho aqui, ó, o ledinho verde indicando que a água está gelada. A fonte dele está aqui, ó, 6 volts. Para quê? Para economizar energia, para não ficar com os 12 volts ligado direto. Dessa forma a economia e energia elétrica. Então ele está frio, o sensorzinho está lá, tá vendo que está frio. Quem está mandando aqui na tensão por enquanto é esse resistor aqui de 18K, conforme eu já falei anteriormente. Aqui a tensão, que é fixa aqui no pino 3, 3.5 volts. E a tensão no pino 2, que é a tensão do termostato, do termistor, do sensor de temperatura, 4.2. Como ele está frio, a resistência, como está frio, ela faz de conta que está frio. Ele está com 6 volts, ele está desligado, então está frio. A água está fria, então o termistor está com uma resistência alta. Ele estando com uma resistência alta, a tensão aqui no pino 2, ó, fica mais alta que a tensão no pino 3. Quando a água começa a circular, uma água quente, vai esquentar o termistor, o que vai acontecer? Aqui no pino 2 vai entrar água quente, eu vou aqui mexer no meu potenciômetro, vou simular o termistor. Então a tensão ela vai abaixando. Quando a tensão chegar neste 3.59, a tensão está 3.8. Quando a tensão chegar em 3.59, ele vai subir para 12 volts. Consequentemente, essa tensão também ela vai subir, ó. Olha lá, acionou. Porque subiu para 6,5, 6.6 Israel. Agora a fonte, ó, ela acionou. Ela está dando 12 volts. O que aconteceu? Esse componente aqui, ó, ele é um comparador de tensão. Então ele comparou essas duas tensões, a tensão fixa e a tensão do sensor. Quando ele viu que a tensão do sensor estava menor, aqui no seu pino 1, ó, ele mudou de estado positivo. Ele estava no estado, eu vou baixar aqui, ó, ele vai para 0. Quando eu aumento, pino 1 aumenta para 6 volts. Estes 6 volts, ele vem aqui e aciona este transistor através do resistor de 10K. Vou colocar na base do transistor, tem 0 volts. Eu vou acionar, o ledinho lá fica vermelho, significa que está esquentando. Aqui, ó, entra 0,7 na base do transistor e o transistor aciona este resistor de 8K, resistorzinho de 8K que tem aqui. Então ele vai mandar uma referência para o TL431 e o TL431 vai subir a fonte para 12 volts. Então é dessa forma que funciona aqui esta placa. Este outro CI também ele é um comparador. Só que esse CI aqui está responsável pelo LED. Vou colocar aqui no pino 3 desse CI, pessoal. É a mesma tensão. É a tensão de... É a tensão fixada pelo circuito, ó. Agora está 7.1 porque subiu para 12 volts. Mas se eu diminuir aqui, ó, a tensão cai para 3,5, tá vendo? É a mesma que está aqui, ó, nesse. Aqui também vai subir aqui no pino 2, é a mesma coisa. Quando eu mexo no termostato, a tensão altera. Ó, a tensão está alterando. Esse CI aqui, ele aciona o LED. E este outro CI aqui, ele aciona
Aqui o TL431. E outra coisa, tem este componente aqui que é um transistor FET. Vou desligar aqui. Israel, para que tem esse transistor FET bem aqui, ó? Que o valor dele é FDP24AN. É um transistor FET. Este componente aqui, ele serve como uma chave, liga, desliga. Agora começou a chover. O que acontece? Quando esse CI ele aciona o LED também, aqui no pino 1, ó, ele tem um jumper daqui para cá, ó. O que vai acontecer? Ele vai jogar uma tensão também. Quando ele é para ligar, ele vai jogar aqui uma tensão. Aqui tem um resistor que vai jogar uma tensão no gate do transistor. Esse transistor ele vai ligar o negativo, um transistor de canal N. Quando entra uma tensão positiva aqui, ele vai ligar o peltier e o ventilador. Aqui, ó, o ventilador está aqui e o peltier estaria aqui. Então ele é uma chave liga-desliga. Quando está em 6 volts, ele está cortado. Quando sobe para 12 volts, quando este CI ele aciona aqui esse resistor para a tensão subir para 12 volts, automaticamente também ele aciona o gate deste transistor FET para ele chavear e ligar o negativo para acionar o peltier e o ventilador. Tudo isso para quê? Para economizar energia. Quando o sensor vê que está frio, a cuba lá está fria, então ele vai permanecer desligado com a água fria lá dentro. Quando esquentar, aí ele vai acionar o transistor. Então é uma ideia mais ou menos para você entender. Aqui tem dois transistores. Este, já expliquei, ele vem aqui deste primeiro CI, ó, segue a trilha. Ele aciona este primeiro transistor, resistor de 8K. Tem outro transistor também que é acionado através desse diodo, um diodo Zener de 2,4 volts. Quem aciona a base deste transistor? Este Zener, segue a trilha, pula nesse resistor, onde vai dar no jumper que vem aqui neste outro comparador de tensão, LM358. Bem, pessoal, voltando aqui no dia seguinte, esses dois transistores eles são acionados ao mesmo tempo. Este transistor aqui ele é acionado através desse resistor de 10K por este comparador, por este primeiro, e este outro transistor aqui ele vai acionar um resistor de 100K. Esse daqui é acionado aqui através desse diodo Zener, passa nesse resistor de 102, que é um resistor de 1K, vem aqui nesse jumper, que o jumper vem aqui na saída deste outro comparador. Os dois são acionados ao mesmo tempo, tanto que aqui a tensão de referência está entrando no pino 3 e a tensão do termistor está vindo no pino 2, em ambos os comparadores. Aqui vocês podem reparar, no circuito não tem esses dois, esse soquetinho que era para estar aqui é o potenciômetro. O que esse potenciômetro ele faria? Ele regularia a tensão aqui de referência. Ele passa aqui, ó, e tá bem na tensão de referência através desses resistores aqui de 1K também. Então seria para ajustar a temperatura, mas aqui não tem, deixaram já uma tensão fixa, uma temperatura fixa. Este transistor aqui, ele aciona esse resistor de 8K, vai a tensão subir para 12 volts. E este outro aqui, ó, ele aciona, ele sai do seu coletor, segue a trilha, passa nesse resistor 104, resistor de 100K. Então esse resistor de 100K ele vai ficar em paralelo com este de 8. Para que serve esse daqui? Esse daqui ele só vai dar um ajuste mais preciso nos 12 volts. Quando eu aciono só esse, vai dar 11,8. Quando esse aqui é acionado, vai dar 12 certinho. Agora eu vou dar
Para você testar essa fonte, é só fazer um curto daqui para cá, nesse transistor. Vou pegar aqui um alicatinho, vou encostar aqui base, coletor e o emissor. Vou jogar o negativo nesse resistor. Vou medir a tensão. Depois eu vou jogar o negativo aqui. Vou jogar o negativo nesse resistor de 100K. Ele vai alterar pouco, porque um resistor de 100K é um valor muito alto. Esse aqui é um resistor de 8K. Para você testar a fonte sem ter que ligar aqui outro resistor para saber se ela está funcionando. Aqui eu vou dar um curto no transistor com resistor de 8K. A tensão está 6 volts. Que eu jampeio aqui o transistor. A tensão sobe para 11.9. Agora eu vou jampear este outro que tem um resistor de 100K. Esse aqui ele só vai fazer uma cócega só. Vai só para 6.7. Por quê? Porque o resistor de 100K é muito alto, então ele dá uma pouca variação. Lá, 6.7. Quando eu ligo o resistor de 8K, eu jampei aqui o de 8K, ó, a tensão sobe para 11.9. Então dá para testar a fonte dessa forma também. Bem, agora que você já tem uma noção aí de como essa placa funciona mais ou menos, se você catar aí um bebedouro, você vai verificar os 12 volts. Se tiver 12 volts, o peltier está ruim. Se não tiver os 12 volts, a sua fonte pode estar ruim. Peltier, para você tirar as dúvidas, você pode pegar uma fonte de 12 volts e ligar direto aqui na pastilha de peltier, que ela vai resfriar, não tem problema nenhum. Se ligar uma fonte de 12 volts direto, só para você testar. Essa fonte aqui ela é controlada, tem outras fontes. No caso dessa aqui é outra fonte, só que essa aqui não tem controle. Essa aqui é 12 volts direto. Tem a fonte aqui 12 volts. Ela já sai direto para o ventilador ou para o peltier. Essa não tem aqui as regulagens, está faltando. Essa aqui é uma fonte de 12 volts. Essa aqui é modelo DY177. Agora essa aqui já é um pouquinho mais sofisticada, nós já temos um controle aqui da temperatura. Agora eu vou ligar aqui, ó, tem um sensorzinho aqui no meio do peltier. Vamos ver aí até quanto que gela esse peltier, vamos ver a temperatura que vai dar. Aqui no caso ele tá quente, né? Então vou virar aqui o potenciômetro para mudar ali o LED. Ele liga para aciona aqui os 12 volts. A temperatura já começa aí a cair. Bem, agora tá, ó, deixei 7 minutos. Tá começando a chover novamente no outro dia. Deixei 7 minutos, pessoal. Tá marcando aí 1 grau e 0 grau. Tá com a tensão de 12 volts. 12 volts. Se o sensorzinho tivesse aqui, ela já teria desligado. Como eu estou usando um potenciômetro no lugar do sensor, ela continua esfriando. Bem, pessoal, espero que tenha ajudado em alguma coisa aí, para você entender um pouquinho melhor como é que funciona aí esses circuitos integrados. São comparadores de tensão, ele compara a tensão e resolve se liga ou não aí pela temperatura do circuito. Se você gostou, deixa o seu joinha no meu vídeo, se inscreve no meu canal para você estar recebendo mais dicas de eletrônica. Valeu, pessoal, obrigado.